A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. Hoje eu estava lembrando de uma obra que Deus fez na minha vida e eu vou compartilhar ela com você. Deus, determinado período da minha vida em que eu estava no processo de noivado com meu esposo. E nesse período de noivado houve perseguições, né? Houveram pessoas, infelizmente, que foram tomadas, né, por um espírito de oposição, de acusação, né, para tentar enxovalhar, né, a nossa vida espiritual, principalmente a minha, né, que é a mulher sempre a coitada que leva mesmo chicote nas costas, sem dó, né, enfim. E aí eu já vinha já tinha passado por um processo muito grande, né, e Deus esteve comigo grandiosamente. Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, né? Na qualidade de um pai, porque às vezes falam de um Deus que não é pai, ficam pregando um Deus que não vem em nosso encontro, um Deus que não tem misericórdia, um Deus que vê a gente dentro do sofrimento, mas tem prazer em ver a gente dentro do sofrimento, sabe? Eu não creio nesse Deus, porque esse Deus ele não é bíblico. O Deus que eu creio é o Deus de Israel, o Deus Pai. Um Deus que dá limite, sim, não é um Deus de bagunça, de baderna, de libertinagem, mas um Deus de amor, um Deus de compaixão, de compreensão, de justiça, principalmente, que tudo em Deus eu amo. Mas eu sou apaixonada pela justiça dele, que há nele, pela retidão dele. E como pai e como mãe, a gente sabe, né? Eu não sei se você é pai, se você é mãe, mas pode ser que você seja tio, ou enfim, né? Tem aquela pessoa que você ama, sabe? E que você não aceita que falem mentira sobre aquela pessoa, que se falar na sua frente você não vai se calar. Deus é assim. Ele diz pra gente que a gente não põe a nossa mão, a gente não deve fazer justiça com a nossa própria mão, mas a gente deve pedir ao Senhor, porque Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Ele é justo, Ele é reto, Ele não gosta de injustiça. Ele não faz parceria com injustiça. Não tem acordo nenhum entre Cristo e Belial. Então, Deus, na qualidade de pai, Ele não admite ver os seus filhos sendo injustiçados. Ele se levanta. Se levanta e Ele faz justiça sim. Eis-me aqui para testificar disso, porque eu passei por uma situação, eu vou te contar agora. No processo de noivado, infelizmente uma pessoa foi tomada, né, por esse espírito de mentira, de acusação, para querer pôr tristeza no meu coração, e falou muitas e repetidas vezes coisas que não aconteciam, era somente para me entristecer, somente para me enxovalhar, sabe? E essa pessoa foi tomada também por espírito de fofoca e de intriga. E ela dizia, começou a espalhar para as pessoas próximas dela, né, coisas que não estavam acontecendo. Era simplesmente com esse sentido de prejudicar, né? Tipo dizer que não era de Deus. Só que não tinha, gente, não tem. E ainda tem pessoas que não conhecem, né, o que aconteceu, que são precipitadas, né? São pessoas que ainda não têm assim, uma intimidade com Deus, não sabe, porque esse canal é um canal voltado para cristão, né? Se o cristão não ouve, não entende o que aconteceu, mas abre a boca e diz, não é de Deus, então esse cristão, tadinho, ainda está naquele primeiro processo ainda de aprender de Deus, né? Então, eu não tenho como eu ouvir, porque o que eu ouvi de Deus e o que eu vi Deus fazer, eu não tenho como duvidar. Então essa pessoa dizia, né, entre muitas outras coisas horrorosas, ela dizia também que não era de Deus, né, o que estava acontecendo na nossa vida. Só que, Deus tinha feito muita coisa, não era coisa da gente ignorar o que Deus já tinha feito, né? Tipo, eu estar aqui na cidade de Curaçá, na Bahia, o meu esposo, que na época, né, a gente estava conversando e buscando a palavra, e orando, e consagrando, e congregando, né? Eu aqui, ele em São Paulo, e o Senhor mandar a mesma palavra para mim, que mandou aqui, mandou para ele lá, na mesma exortação, e dizendo, eu vou abençoar, é meu, por mais que se levantem, sou eu que quero, eu vou abençoar. Né? Que teve vez o Senhor dizer, você entrou aqui, veio buscar uma palavra,
E eu te digo, esse casamento é meu plano, é meu projeto, foi eu que preparei, eu sou contigo, enfim, muita coisa maravilhosa. Gente, não tem como duvidar. Entre muitas outras coisas, entre profecias, entre revelações que foram dadas, enfim, não tem como, gente, duvidar. Mas aí, voltando, né? Essa pessoa era uma pessoa muito próxima de nós e nos causou muita tristeza, muita dor mesmo, enquanto ela esteve por perto da gente. E teve um determinado dia que a gente foi congregar, né? E quando a gente voltou em casa, não tinha... Quando a gente voltou, acabou o culto e a gente ia voltar, né? Tinha saído todo mundo para congregar. Uma parte tinha ido congregar num lugar, né? E a gente tinha ido congregar em outro, porque era comum do meu esposo lá, e a gente combinou de ir congregar lá. Quando a gente acabou o culto, que a gente ia voltar para casa, né? Aí um irmão chamou e disse: ei, vão para onde? Espera, eu vou acompanhar vocês. Aí, quando ele falou aquilo, eu já tinha ido congregar abatida por causa de um monte de coisa que eu tinha ouvido, que não eram verdades. E quando ele falou aquilo, eu digo: Senhor, e eu passei o culto todinho, pedindo a Deus que tivesse misericórdia de minha alma, porque eu estava sem suportar. Tanta luta, tanta afronta, tanta coisa, sabe? Então, aquele irmão foi, né, e eu com o coração já em parte aflito, porque eu sabia que ia acontecer alguma coisa, mas já agradecendo a Deus, porque aquele irmão, eu sabia que Deus ia usar ele. Eu sentia dentro da minha alma que Deus ia usar ele para me justificar diante daquele que tinha se doado como vaso para o inimigo, para que o inimigo estivesse usando em calúnias, em informações, e, enfim. E quando a gente chegou, né, na casa do meu noivo, não tinha ninguém. Ainda não tinha chegado o restante da família. E daí um pouco, né, demorou coisa de meia hora mais ou menos, e o irmão permaneceu ali com a gente, né, a gente conversando das coisas de Deus. Daí então chegou o restante da família, né. Quando chegou o restante da família, uma das pessoas que infelizmente se doou para o adversário para falar coisas que não eram verdadeiras, quando viu a gente, já trincou o dente, né? Fez aquela cara horrível e veio mesmo marchando para cima da gente mesmo para poder descascar em cima de mim, que o negócio era comigo. E quando essa pessoa se aproximou mais, que ela viu o irmão que estava do lado, ela mudou totalmente o semblante, né? Botou aquele semblantezinho de cordeirinho, né? De bom samaritano, e agiu como se não tivesse acontecendo nada. Daí ficamos ali, né? Conversamos um pouquinho mais das coisas de Deus. Aí quando o irmão se levantou para ir embora, a gente pediu, né, no caso o meu noivo, meu esposo agora, pediu para que antes de sair ele deixasse uma oração. E amém, louvado seja Deus. A gente orou, todos oramos, e quando levantamos da oração, Deus deu uma parte assim na boca do irmão que eu sou muito grata a Deus. Deus dava dele repreender aquela pessoa. E o irmão não sabia de nada do que estava acontecendo. Nada, de nada, nada, nada. Porque ninguém tinha dito nada para ele. E Deus tomou ele para repreender aquela pessoa por causa das palavras que ela tinha dirigido. Tinha me dirigido. Tinha falado que não era de Deus o que estava acontecendo, aquela obra na nossa vida. E que o Senhor estava repreendendo essa pessoa. Que não era para estar falando essas coisas, porque isso não era verdade. E o Senhor ainda disse um pouquinho mais. Que se não mudasse, as coisas não iam ficar boas para aquela pessoa. E aquela pessoa ficou envergonhada, porque o que ela estava fazendo, né, meio que em oculto, até então. Só que em oração, pela revelação, o Senhor estava trazendo, né, à frente aquilo que estava acontecendo. Porque por trás estava sendo uma manipulação. Eu estava sendo colocada como alguém que estava errando diante de Deus, diante de todo mundo, e não era bem assim. Deus, como Pai justo que é, entrou naquele momento me justificando. Eu não precisei dizer absolutamente nada. E eu glorifiquei a Deus porque o Senhor falou muito duramente com aquela pessoa naquele momento, né? E teve ali, né, aquela pessoa deu uma recuada, né? Meio que ficou sem graça, tudo bem. Daí,
passou um pouquinho mais de dias, né? Porque esse processo foi um processo de 1 mês e pouquinho. E não foi 1 mês e pouquinho, não, que eu fiquei em contato com essa pessoa, não. Foi muito menos. Mas quando tinha contato com essa pessoa não perdia tempo, né? Vinha mesmo, se lançava. E essa pessoa fez muitas acusações mesmo que só Deus. E depois aconteceu de novo, né? Essa pessoa se lançou muito ferozmente contra mim, falou muita coisa mesmo. E a gente foi pro culto de jovens, né? E lá no culto de jovens eu tava dilacerada, eu tava com a alma retalhada por causa das muitas acusações falsas contra mim. E eu dizia para o Senhor, Senhor, me justifica, porque o Senhor já tinha me justificado outras vezes. Essa que eu contei agora para você não foi a primeira. Teve outra que eu vou contar no outro vídeo, para não ficar muito longo, que o Senhor falou duramente também com alguém que, ó, a lingona, dizendo que é crente, mas, ó, a língua, fala demais, fala do que não sabe. Então, nesse dia eu fui mais uma vez retalhada por a mesma pessoa, falando as mesmas bobagens, e só Deus para ter misericórdia. E aí eu estava lá, Senhor, tem misericórdia de mim, fala comigo, Pai, fala comigo, me justifica. Era o meu pedido, me justifica, Pai, me justifica. E era um dia de culto de jovens, só que era reunião da mocidade. A igreja do Jardim São Paulo estava assim, ó, que ela era bem pequenininha. Mas era tipo, era uma brasa, né? Uma brasa, assim, cheia de Deus, sabe? E o cooperador de jovens, meu Deus do céu. O cooperador de jovens é um anjo na terra, sabe? Cheio de Deus, virtuoso, amoroso. É coração e braço aquele cooperador, sabe? É aquele tipo de cooperador que você é de outra como meio distante, mas dá vontade de você ir para lá, só por causa do amor, é um amor muito grande, gente. É uma coisa inexplicável. Muito carinhoso, muito carismático, muito. Então, a gente foi, né, congregar nessa reunião da mocidade lá e a igreja estava assim, né, tinha muita visita. E, assim, é comum no processo do culto se levantar as crianças, das mais jovens até as moças, né, que já têm mais idade, que estão solteiras, levanta e vai recitar. E começa por os mais jovens, né, os bebezinhos, as criancinhas, até os mais velhos. Né? E assim, depois vai os meninos, ou primeiro os meninas, isso aqui é ordeiro. Primeiro as meninas, depois os meninos, ou primeiro os meninos e depois as meninas, né? Até os mais velhos, depois, enfim. E nessa oportunidade é só os moços e as moças. Né? Quem é separado não tem oportunidade e os casados também não têm oportunidade. E eu estava lá sentada, um pouquinho para trás da organista, né? E a irmã, que era auxiliar das meninas, foi até mim e insistiu comigo para mim levantar para ir lá atender, né, aquele momento com as meninas, com as criancinhas. E ela já veio e já pegou na minha mão, né? E chamando para ir, insistindo. Eu dizia, não, irmã, eu não posso ir. A irmã, venha. Ela não me escutava, gente. Eu tentando dizer para ela, eu tentei explicar para ela, mas ela não me escutou, ela não me deu tempo. Ela já agarrou na minha mão, venha, irmã, venha. E eu, não, mas teve jeito. Ela me levou. E aí eu digo, se não está tendo essa oportunidade para que eu realmente possa explicar, eu vou ficar em paz. Eu vou fazer o que Deus está requerendo de mim. E segui, né? Fui lá, atendi, né? O Senhor deu a oração, foi uma oração assim maravilhosa. Deus visitou muito a mocidade, Deus visitou muito a igreja naquele momento. E eu saí de lá muito, assim, visitada, né? Cheia da presença de Deus. Eu não gosto nem de dizer isso, visitada, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então nós não somos lugar de visitação, nós somos templo e morada. E assim, Deus encheu a igreja naquele momento. Foi muito glória, foi muito glorioso. E depois eu voltei para o meu lugar, né?
e segui o curso normal. E aquele momento assim foi um momento que Deus realizou um desejo do meu coração. Quando Deus me chamou, né, nesse caminho maravilhoso, eu não tive a oportunidade de passar por o processo de recitar, né? E eu sempre achei tão lindo. E eu pensava, Senhor, eu queria tanto ter passado por esse momento de jovem na tua presença, porque é tão lindo te servir em todos os momentos da vida, mas eu não tive tempo. E assim, era meio que um sonho, uma ilusão minha, sabe? Que eu tinha de ter passado por esse momento. Eu achava tão lindo quando as irmãs, que as auxiliar, né? Ia auxiliar, e aquelas irmãzinhas iam, mesmo que não fosse as auxiliar, né? As irmãzinhas levantam com aquele prazer, ou às vezes morta de vergonha, mas vai lá recitar alguma coisa, fazer alguma coisa lá para o Senhor, né? Muito lindo, muito lindo. Aí eu pensava, diga, ai, que pena que eu nunca vou poder vivenciar isso. E aí, naquele dia que eu cheguei lá, com a minha alma retalhada, esfarrapada, porque o adversário estava tomando de alguém que tinha acesso a mim para me destruir, para tentar, né, boicotar o projeto de Deus na nossa vida, para tentar me entristecer, para que eu abrisse mão do que Deus tinha projetado na minha vida, sabe? E Deus cumpriu assim um desejo que era impossível ser cumprido de maneira correta, né? Fazendo as coisas padrãozinho, né? E eu saí dali que eu esqueci a prova. Eu esqueci aquelas coisas que estavam acontecendo. E passou o tempo, né? Vida que segue, né? As coisas aconteceram, Deus me justificou ainda uma outra vez por causa dessa mesma pessoa, num momento muito especial. E que foi a despedida do meu esposo, porque essa foi uma semana antes, e aí teve a outra semana ainda todinha, eu aguentando essa mesma pessoa, falando coisa que não era verdade, assim, ó, em cima de mim, ó, para me fazer desistir. Até que teve um último instante que eu pensei, eu não vou aguentar, eu vou desistir. E aí quando eu peguei as minhas bolsas, né, para levantar e ir embora, aí o anjo do Senhor falou comigo assim: você vai desistir do que Deus projetou para você? É isso mesmo que Satanás quer. Nossa, quando eu ouvi a voz do Senhor que falou isso comigo, eu digo, e sim, assim foi, o Senhor falou isso comigo. E me encheu assim de uma coragem, porque eu me enchi de vontade de deixar tudo. Sabe, quando se enche, porque eu vinha de uma luta, entrei em outra luta para poder alcançar a minha bênção. E eu estava obedecendo o Senhor. Eu não estava fazendo o que aquela pessoa estava falando. As muitas coisas horrorosas que aquela pessoa estava falando. Aquela pessoa estava falando aquilo por maldade. E quando chegou o dia da despedida, né, que ele ia recitar como moço pela última vez, nunca tinha feito isso, ele nunca tinha ido lá na frente contar um testemunho ou algo do tipo, ele só ia, recitava de cabecinha baixa, com muita vergonha, e voltava pro cantinho dele, né? E no dia da despedida dele, assim, foi um dia assim marcante, porque essa pessoa também estava lá, né, para ver a despedida. E ele foi para se despedir lá na frente da mocidade, dizer que era o último dia que ele ia recitar, porque no dia seguinte, né, na semana seguinte, quer dizer, no caso ele estava despedindo no domingo, ia correr aquela semana e a gente ia casar no sábado, próximo sábado, né? E assim, como eu já tinha passado por um casamento, né? E a pessoa lá não se firmou, conheceu a graça, batizou, conhecia toda a palavra, tem inúmeras oportunidades da pessoa se corrigir, mas, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 16, né? Quando o homem sai e se une à prostituta, é uma aliança só, não é uma aliança de 3, é uma aliança de 2. A partir do momento que fez aquilo, e fez e não se arrependia, então a aliança se rompeu, né? Está rompido diante de Deus. Mateus 5, né, 32, Mateus 19, 9, ampara, né? Tá certo. Enfim, ele levantou para despedir, ele era moço, tinha direito, né? Mas eu, como eu tinha passado por esse perrengue, né?
eu não podia ser apresentada para a igreja, né? Eu não podia me levantar, eu não podia ir lá na frente, né? Eu posso orar, eu posso pedir hino, eu tenho liberdade para outras coisas, mas para isso aí não tinha. Só que Deus queria me justificar, sabe? Deus queria me justificar. E quando ele foi lá para frente, que ele fez a parte dele, que ele despediu, Deus tomava do irmão que estava lá e o irmão mandou levantar para que toda a igreja me conhecesse. E isso não é comum. Então eu levantei e Deus tomou a boca daquele irmão. E o glória foi grande, viu? Deus tomou a boca daquele irmão e o Senhor dizia na boca dele: tem gente aqui dentro que vive dizendo que o que está acontecendo na vida de vocês não é de Deus. Tem gente aqui dentro que vive te caluniando, irmã. E apontava para mim, vive te caluniando. Tem gente aqui dentro que anda dizendo de você coisa que você não fez. E a pessoa lá, ó, sentada no banquinho, de cabeça baixa. E o Senhor, ó, chicote. E eu fiquei assim, eu não sei explicar o que é que eu senti naquele momento. Porque eu estava vendo meu papai, mais uma vez, falando em meu favor. O meu papai, mais uma vez, estava ali, se mostrando presente. E o Senhor disse: olha, essa obra é minha, tire sua mão. Mais uma vez, essa obra é minha. Sou eu que fiz. Eu estou na vida deles. Vai ter momento difícil na vida de vocês. Mas creiam, eu estou com vocês lado a lado. Eu estou com vocês ombro a ombro. Essa obra é minha, esse projeto é meu, esse casamento foi eu que arquitetei, foi eu que montei, foi eu que planejei, é meu. E o Senhor falou muita coisa maravilhosa. Aquela palavra foi maravilhosa e a gente ficou de pé durante toda a exortação da palavra, porque o Senhor falou tremendamente. E terminou o culto, né? E aquela pessoa de cabeça baixa. E o Senhor disse: se você não se endireitar, ainda na exortação, se você não se endireitar, a tua sepultura está aberta. E por alguns dias a pessoa temeu, né? Aquela palavra. E amém, né? Vida que segue. Daí ainda aconteceu muita coisa, mas aí vamos para o concluir, né? Do culto que a irmã me chamou lá para frente, enfim. Passou alguns anos, Deus cumpriu, né, a promessa, né, que ia me dar mais um filho quando chegasse o tempo de paz na minha vida. O tempo de paz chegou, louvado seja Deus, glória a Deus. O Senhor me deu um filho, o filho já estava com 2 anos. E daí um dia esse cooperador amoroso que estava atendendo no dia do culto, que a irmã me levou lá para ir recitar com as meninas, né? E eu não podia ir porque eu já tinha passado por um divórcio. Enfim, ele foi lá na nossa casa, né? Tomar um cafezinho com a gente, muito amoroso, né? Tinha as minhas 2 crianças que também eram de lá, né? Estavam frequentando direitinho, louvado seja Deus. Então ele disse: irmã, você lembra do dia que a irmã levou você para recitar lá com as crianças? Aí eu disse: lembro. Ele disse: então, irmã, depois que terminou aquele culto, a irmã veio chorando, mas a irmã chorava como criança. Eu digo: e foi, irmão? Meu Deus, e por quê? Aí ele disse: irmã, é porque no caso ela não sabia que a irmã tinha passado por esse processo e ela confundiu a irmã com outra irmã, que a gente tem o costume lá. Quando vem alguém de fora, a gente chama os irmãos de fora, que já são auxiliar, para poder atender, né? E aí ela confundiu a irmã com outra irmã. Daí, então, ela foi e insistiu, por isso que ela não te ouviu. E ela, depois do culto, ela veio chorando, porque aí falaram para ela veio chorando, me pediu perdão, e eu respondi para ela, eu disse: irmãzinha, fique em paz. Porque se Deus fez isso, se Deus permitiu que isso acontecesse, essa irmã devia estar passando por alguma opressão. Olha a sensibilidade do servo de Deus. Essa irmã devia estar passando por alguma opressão e Deus usou de você para justificar ela.
E aí eu digo, meu Deus do céu, chega me arrepio. Não vou conseguir. Eu chego a me arrepio quando eu lembro disso. Porque era exatamente isso. Eu falei para ele, eu digo, é verdade, irmão. Naquele período ali, o inimigo estava investindo forte para me fazer desistir do que Deus tinha me prometido. E ele se estava se usando de alguém muito próximo de nós, essa pessoa estava acabando comigo. Muita calúnia, muita mentira, muita infâmia. E eu estava pedindo ao Senhor que me justificasse de alguma maneira, porque eu não podia abrir a minha boca. E Deus fez aquilo, irmão. Eu entrei na igreja, eu entrei morta, espiritualmente morta, destruída, retalhada, eu estava em farrapos. Mas quando eu saí dali, com aquilo que Deus fez na minha vida, eu nem lembrei da prova que eu tinha passado durante toda aquela semana com aquela pessoa. E aí o irmão ficou, né, contente na presença de Deus, porque até então, de fato, ele não sabia o que era que estava acontecendo, né? Ele ficou sabendo ali naquele momento que ele lembrou de tocar naquele assunto. Então, é desse pai que eu quero falar para você. Sabe, um pai que não se cala diante do nosso sofrimento? Você está passando por alguma angústia, por alguma perseguição nesse momento e Deus ainda não falou nada a teu respeito? Fique em paz. Espera. Só pede. Espera, porque Ele certamente vai se manifestar. Certamente Ele vai se levantar no tempo certo. Só pede. Porque Ele é Pai. Pai nenhum se cala diante da injustiça contra os seus filhos. Permanece fiel. Você que se distanciou dos caminhos do Senhor por alguma coisa que fizeram com você, volte. Volte. Porque era justamente isso que o adversário queria. Pôr tristeza no seu coração. Fazer você pensar que o Pai não te ama. Não ceda. Volte. Espera em Deus. Espera em Deus, porque certamente você ainda louvará Ele, como eu louvei, como muitos louvaram. Porque o inimigo na nossa vida, ele se levanta para cair. Ele não se levanta para ficar de pé nem para vencer batalha, ele se levanta para cair. Então eu te peço hoje, no nome do Senhor Jesus, espera. Se você está passando por um processo, espera. Confia. Porque o Senhor certamente fará justiça na sua vida. Amém? Todo o processo, como foi, todo não, em parte, dei uma resumida. Eu conto do nosso casamento, eu conto no testemunho como Deus fez a obra do nosso casamento. Eu também conto como foi a obra que Deus fez na minha vida, a promessa de paz que envolve esse filho, Gabriel, o filho da promessa, que Deus deu o nome. Enfim, tem muitos outros testemunhos aqui no canal e eu vou te contar ainda muitos outros no decorrer de todo esse tempo, tá bom? Eu espero que esse testemunho que eu tô contando pra você edifique a sua vida de alguma maneira, tá? Confia no papai, confia nele, porque ele ama a tua alma com um amor inefável. Então eu fico por aqui. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, seja sobre a sua vida e sobre a tua casa. Deus abençoe.